Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu sou a Edna, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um projeto super bacana. Nós já fizemos aí alguns vídeos atrás uma garrafa, mas eu quero trazer agora a atualização para vocês dessa técnica. Também vou contar para vocês no decorrer do vídeo um segredinho que a gente vai conseguir aí conservar a nossa pintura, colocar essa garrafa na geladeira, ela vai poder ter um pouco de umidade aí, porque quando você vai gelar o Prosecco, né, não correr o risco aí de estragar a nossa pintura, tá bom? Tem mais coisa, o vídeo tá super cheio de conteúdo aí bem legal. Vamos falar também um pouquinho sobre precificação. Algumas inscritas me pediram aí em relação a valores, então eu vou dar algumas dicas de como vocês podem precificar aí a arte de vocês, o produto de vocês. Então me conta se você está gostando do nosso conteúdo, se esse tipo de conteúdo é para você, já se inscreve aqui no canal, compartilha aí o nosso vídeo, deixa o seu like e me fala aí o que tem sido para você o nosso canal, se a gente tem contribuído aí com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Conta pra gente saber e continuar levando conteúdo bacana para vocês, tá bom? Dá o play, vamos juntas para mais um projeto pra gente se divertir e ganhar uma renda extra. Um beijo, meninas! Nosso projeto de hoje, meninas, é uma garrafa de champanhe. Olha que champanhe lindo, que garrafa linda pra gente pintar. Então, estou começando aqui agora esse novo projeto com vocês, porque está super em alta essa questão das garrafas. Então, bora fazer aí uma sequência de garrafas para que vocês possam ficar fera aí na pintura. Comecei essa garrafa usando ali uma combinação das tintas no cor de rosa, branco e um pouquinho do amarelo ocre. Estou usando para vocês um pincel redondo e fazendo flores, né? O bacana dessas pinturas, quem já é inscrito aqui no canal, que já acompanha, vê que eu sempre falo isso, é essa questão da mistura de cores, né? Isso valoriza, dá um efeito bacana. Pode ver que ali, ó, as flores, tem flor que ficou mais rosa, tem flor que ficou com um tom aí salmão, tem detalhe branco. Você precisa aprender a fazer essa mistura para que o seu projeto fique bonito. Nós vamos fazer uma sequência, meninas, de 3 garrafas. Vou fazer essa hoje com vocês, a de champanhe. É uma garrafa muito usada em eventos para casamento, para presente feminino, né? As mulheres que gostam muito, e muita preferência pelo champanhe. Para aniversário de casamento é legal também. Então a gente vai fazer essa sequência aí. Vou trazer para vocês depois uma garrafa de vinho com um conjunto de taças num floral bem bacana, ficou muito elegante, né? E vou colocar aqui os projetos para que vocês possam ficar fera e vender muito dessas garrafas, presentear muito aí, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho da nossa pintura. Tá vendo ali, ó? Vou fazendo a pintura com pequenas pinceladas arredondadas, formando as pétalas. Eu encaixo uma flor embaixo da outra para que haja um acabamento, né? Primeiro eu faço toda a questão das pétalas, de todas as flores aonde eu quero que tenha. Depois eu vou fazer a parte do miolo e posteriormente vamos colocar as folhas. Estou fazendo agora os botões, somente ali duas pétalas. Você pode usar esse pincel também de ladinho, que aí fica um botão mais fechadinho, fica muito bonito também. Não tem segredo, meninas. Nós vamos usar aqui alguns tipos de pincéis, que é esse redondo, vou usar um liner e vou usar um chanfrado para fazer as folhas. Ó, eu estou fazendo 2 garrafas ao mesmo tempo, porque já tem endereço certo. Vai para um evento, essas garrafas, né? Então, eu tô fazendo 2, reparem que eu pinto uma enquanto a outra seca. Eu faço detalhes na outra garrafa. Pra quê? Porque eu não posso fazer em cima do rosa ali os detalhes se ele tiver molhado, né? Peguei agora um pincel chanfrado,
Tô fazendo umas folhas. Vocês podem fazer uma mistura de cores aí, pode usar vários tons de verde, só molhar a pontinha do pincel. Reparem que eu uso o pincel com muita delicadeza, né? Ó, coloco a pontinha, depois aperto e arrasto. Ó lá, ó. A pontinha, apertei e arrastei. Porque aí as minhas folhas, elas não ficam aquelas flores chapadas, elas ficam bem orgânicas, assim, com formato bonito, né? Igual na natureza mesmo, tem que ser assim. Fica bem verdadeiro, né? Você pode colocar outras camadas de verde aí, se você quiser colocar mais tons de verde. Tá vendo que ali eu sobrepus o rótulo? Não tem problema, você pode sobrepor o rótulo. O único detalhe que a gente precisa ter um cuidado, meninas, é onde eu tô segurando ali. Ali tem aquela questão do lacre. Tem que tomar cuidado pra gente não danificar o lacre e estragar a garrafa, né? E pra quem tá aqui até agora com a gente, fica até o final, porque eu vou ensinar você a cuidar dessa garrafa aí, fazer uma técnica com ela, para que possa ir para a geladeira, para que a gente não perca a nossa pintura quando molhar essa garrafa, quando ela suar na geladeira, tá? Então, segura aí, assiste o vídeo até o final que eu vou ensinar para vocês aí como que a gente faz para dar uma durabilidade na nossa pintura. Vou seguir ali agora fazendo as folhinhas. Essa questão da folhagem, meninas, é bacana, assim como as pétalas. Tá vendo que agora tem uma mistura de branco na minha tinta? Olha lá, ó. Você precisa aprender a fazer esse matizado. É isso que valoriza, né? Ajuda a pintura a ficar mais realista. Olha lá, a pontinha mais branquinha. Isso é lá na hora de pegar a tinta, lá tô usando um pratinho, né? Mas ali na minha paleta, vamos dizer assim. Pega um pouquinho do verde, um pouquinho do branco, um pouquinho, né? Se tivesse outro tom de verde ali, eu só tô usando um, para poder misturar. Vamos seguindo aqui, fazendo as folhinhas e eu já volto para falar mais com vocês. Me conta aqui o que vocês têm achado aí das nossas aulas juntas. Me conta, me direciona o que você quer aprender aqui com a gente. Me conta nos comentários aí o que você está achando das explicações. Quero ouvir em vocês, quero ouvir o que vocês têm para dizer para mim aí, viu? Olha só, lembra que eu falei ali, ó, da questão dos tons de verde diferente? Olha eu colocando aí agora. Peguei um pincel chanfrado, mesmo que eu estava fazendo as folhinhas mais redondas ali, né? Agora eu tô fazendo elas mais compridinhas. E tô colocando agora um outro tom de verde, tá vendo? Isso que fica bacana, né? Vai fazendo isso aí, vai treinando. Falar em treinar, meninas, a gente precisa treinar a questão da pincelada. Pega aí, separa aí esses potes que você tem aí de palmito, pote que tem de geleia. Bora pintar esses potinhos aí pra gente poder treinar, né? Vou fazer ali agora, ó, toda a parte verde da nossa garrafa. Enquanto isso, a minha pétala da flor está secando, porque depois eu vou chegar lá no miolo dela, né? Conta pra mim também se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Aproveita, vai lá agora, se inscreve aqui, dá o seu like aí pra gente, faz aí o seu comentário, manda esse vídeo pra alguém que você sabe que vai curtir, pra alguém que tá precisando aí de um novo hobby,
de algo para desestressar. A vida tem sido tão corrida, né, meninas? E quando a gente pega aqui a tinta e o pincel, a gente consegue dar essa relaxada gostosa, consegue deixar aí a nossa casa mais bonita com as peças que a gente está fazendo, consegue ganhar um dinheirinho extra, consegue dar de presente para os amigos, né? Então é muito bacana. Aproveita esse vídeo, eu acho que é um conteúdo bem legal que eu trago para vocês, assim. Usufrui aí que a gente está compartilhando conhecimento com vocês. Isso é uma coisa que ninguém tira. Olha como essa folha ficou linda, viu ali? Se não viu, volta aí no vídeo e olha aí como que eu fiz essa mistura aí, ó, de 2 tons de verde. Olha que lindo que isso ficou. É isso aí que você tem que fazer, ó lá, ó, 2 tons, que bacana que fica, viu? E aí você vai sobrepondo ali, ó. É só ir fazendo de forma que a primeira parte de baixo se você for sobrepor, a parte de baixo ela tem que estar mais sequinha, tá? Ou você já pega a tinta como tá aí agora no pincel, os 2 tons de uma vez só no mesmo pincel, né? Esse, como eu disse, é o chanfrado, continuo usando o pincel chanfrado aí, ó, para fazer as folhinhas. Vou usar ainda um outro pincel mais velhinho, mais abertinho, pode ser um redondo, pode ser um pincel mais simples que você tem aí para fazer o miolinho, né? Mas esse aí é fundamental que você tenha um pincel chanfrado para você aprender a fazer essas folhinhas aí com a gente, né? E bora treinar, fazer nossas garrafas. Esse final de semana teve um casamento muito bacana lá na nossa empresa e as nossas garrafas fizeram parte lá do casamento. Foi muito legal, viu? A noiva deu para os padrinhos as garrafas de champanhe e fez aquele mini chandon, né? Ficou muito lindo. E na hora do brinde também fez uma foto lindíssima com as garrafas e as 2 taças. Eu vou trazer essa garrafa depois aqui no próximo vídeo para vocês verem essa garrafa com as taças que a gente usou no evento. Ficou muito bacana. Imagina aí se você pega uma encomenda boa, já é um dinheirinho extra que entra, né? Então bora lá, bora pintar juntas. Já fizemos aí as nossas flores e as nossas folhas. Agora vamos pegar um pincelzinho aí, ó, mais velhinho que você tiver. Se ele tiver meio arregaçadinho ali, a pontinha dele, não tem problema. Eu até prefiro trabalhar com o pincel mais velhinho, mais abertinho, para poder dar essas batidinhas aí, ó. Peguei ali um tom de tinta amarela, vou cobrir para fazer o miolo. Vou esperar dar uma secadinha. Depois eu vou voltar fazendo um detalhezinho com um tom laranja ou um amarelo mais forte que você tiver, para poder dar o tom sobre tom no miolo. Você pode fazer isso também com um tom castanho, se você tiver um tom marrom, fica bonito, né? Eu vou fazer pequenos detalhes ali, presta atenção nos detalhes, amplia aí se for o caso, para vocês verem como que a gente faz essa questão dos miolinhos. Essa primeira fase é só ir depositando a tinta ali, ó, preenchendo todo o espaço, não tem mistério. Cuidado só para não borrar a pétala embaixo. Vendo, ó, preencheu, muito fácil de fazer. Aproveita que está aparecendo aqui no nosso vídeo, já se inscreveu, já me deu aí o seu joinha. Você acha que esse vídeo merece? Aí você me dá esse joinha, compartilhe com alguém. Vamos dividir o nosso conhecimento, vamos trazer outras pessoas para o canal, para que elas possam aprender algo novo, para que elas possam desestressar, para que elas possam ganhar um dinheirinho extra. Quem sabe surge uma nova profissão, né, meninas?
Todas nós temos uma veia de artesã e às vezes o artesanato, se você se dedica e faz com muita dedicação mesmo, ele traz uma renda bem bacana, viu? Agora eu peguei um pouquinho, um tom um pouco mais forte, tá vendo ali do amarelo? Vou fazer aquele tom sobre tom lá no miolinho. Reparem que eu vou no cantinho agora, olha lá, ó, e vou colocar um outro tom mais forte ali no miolo. É só de um lado, tá? Eu procuro ir cobrindo ali, ó, uma parte do miolo com esse outro tom. Você pode fazer isso também com um pouquinho de branco, fica lindo também. Aqui eu acho que tem uma dica legal, ó. Reparem que eu vou cobrindo a parte que ficou transparente da minha tinta ali, ó. Vou tampando. Dá pra ver bem direitinho aí, ó, os dois tons de amarelo. Vou cobrindo ali, ó, e aí vai ficando mais fechadinho o nosso miolinho. Ó, aí deu pra perceber também, né, esse miolo aí, ó, os dois tons. Fica legal também depois fazer aquelas pintinhas. Se você ainda não viu como que a gente faz a pintinha aí com o pincel ou com o boleador, vai lá nos outros vídeos que a gente tem de pintura que eu mostro pra vocês. Vou fazer um detalhe agora com esse castanho. Tenho também o marrom, que vou só sujar a pontinha, tirar o excesso ali no prato e fazer só o detalhe lá no miolo ainda. É como se fosse o contornozinho do miolo, meninas. Cadê a nossa garrafa? Aí, pronto. Olha aí, ó, de levinho, tá vendo? Entre a flor e o miolo, em volta dele, na borda externa do nosso miolo, ó, que a gente vai fazendo. Olha como é que fica legal, como já deu um efeito ali. Olha que lindo que ficou. Por isso que o pincel tem que estar velhinho, porque ele dá essa condição aí dos pontinhos, tá vendo? Tem que ter uma quantidade bem pequena de tinta no pincel, por isso que eu falo, tira o excesso, né? E vai colocando ali bem de levinho, a mão bem levinha. A nossa flor já tá com carinha já, você já percebe assim, como ela já ficou bacana, né? Como já tá bem bonita assim, com esses tons que a gente tá colocando aí. Depois eu vou ensinar vocês com o pincel line a fazer o contorno da flor. Fica muito legal. Bora terminar esses miolos juntas.
deixa eu falar um pouquinho para vocês, meninas, sobre venda. Uma inscrita me perguntou aqui por quanto que ela poderia vender uma garrafa dessa. Qual é a minha sugestão? Se você for pegar uma encomenda, né, uma encomenda até com grande quantidade, peça a pessoa que compre o champanhe ou o vinho. Por quê? Porque o preço do champanhe e do vinho é que varia muito e você cobra pela sua mão de obra. Já volto para concluir esse assunto. Deixa eu falar dessa parte aqui agora. Ó, tô usando o liner, que é o pincel fininho, e fazendo ali os detalhes desses botões das nossas flores, ó. Pode ver que eu faço ali umas folhinhas bem fininhas e o cabo, esse cabo ali, né, ele desce aleatoriamente ali, ele fica bonito, não fazê-lo reto, fazer ele bem orgânico, com movimento ali. Não tem problema de sobrepor. Às vezes o cabo vai passar por cima de uma flor, às vezes vai passar por cima de uma outra folha. É aquela situação da perspectiva, né? Que tem uma flor mais numa posição mais atrás, outra mais à frente. Você tem que trazer isso para sua pintura também. E voltando a falar da venda, eu normalmente, como eu faço, né? Se a pessoa quer, nesse caso, né? Essa garrafa que a gente está pintando é um champanhe francês, né? Então a pessoa trouxe, ela comprou o champanhe que ela vai presentear e eu cobrei pela minha pintura. Às vezes a pessoa quer comprar uma champanhe mais barata, né? Então você cobra aí de acordo com que a sua mão de obra, né? Porque senão fica muito complicado, né? Você acertar aí, às vezes quer no preço da garrafa que a pessoa quer, do orçamento dela. Tô fazendo um detalhe ali agora, meninas, nos nossos botões. Peguei ali a cor vinho, o mesmo pincelzinho que eu usei para dar uma manchadinha lá nos miolos. Estou fazendo umas manchinhas ali só nos botões com a cor vinho, para fazer um acabamento. Faço em todos os botões. Depois eu vou usar essa mesma cor para fazer o contorno das flores. Já estamos terminando nossa garrafa, viu? Super fácil de pintar, super rápido de pintar e um trabalho valorizado. Não é porque é rápido que você não vai cobrar um preço justo, é a sua arte. Valorize a sua arte, viu? A gente investe nosso tempo para poder aprender. E isso é precioso demais. Assim como eu estou aqui investindo meu tempo para ensinar vocês. Isso é muito precioso, meninas. Aprendam e usem isso, entendeu? Usem esse conhecimento. Mais uma etapa, nossa etapa final, com o mesmo pincel liner, aquele pincel fininho, tá vendo? Peguei a tinta vinho e vou fazer agora o contorno das nossas pétalas, para deixar ali mais definido aonde começa e aonde termina uma pétala. Não faça uma coisa muito chapada, muito reta, né? As pétalas normalmente têm essas voltinhas, elas não são inteiras, elas não são iguais, mas é legal que tenha ali um contorno em todas elas. Talvez no início a sua mão não seja tão levinha, fique um pouco pesado. Vá treinando para que o traço fique fino. O pincel nos ajuda muito, viu? Mas tem que ter treino para poder fazer essas pinceladas aí bem suaves. Essas aí são as últimas coisas que a gente vai fazer em cima dessa flor. Depois eu vou colocar mais um detalhe e depois vou dar a dica final para vocês de como que a gente vai fazer a nossa pintura durar aí na garrafa, para que quem for ganhar essa garrafa possa colocá-la na geladeira, possa colocá-la no gelo e ela não se estrague, não, a nossa pintura não solte. Vou começar a explicar para vocês a questão da gente passar o verniz aqui na nossa garrafa.
Depois que a gente termina essa parte aqui da pintura, nós vamos deixar a nossa pintura secar 24 horas para que a tinta, é o tempo de cura, né, da tinta. O que que é isso? É o tempo da tinta secar, de sair toda a água dela e ela se fixar mesmo na garrafa, na nossa peça. Então deixa essa tinta, essa garrafa pronta, secar de um dia para o outro. Com 24 horas você vai pegar essa garrafa e nós vamos passar o verniz. Vou mostrar para vocês já já qual é o verniz que a gente usa. Você vai levar essa garrafa numa área aberta, de preferência aí no jardim. Se você não tiver como fazer no jardim, forre, pega uma caixa de papelão, faça dentro da caixa de papelão, porque o verniz gruda nas coisas em volta. Você não vai fazer isso sobre a sua mesa nem sobre a sua pia, né? Porque o verniz vai grudar ali. E aí você vai dar uma demão de verniz na sua garrafa, vai deixar secar ali umas 2 horas e vai dar outra demão de verniz na sua garrafa. Vou mostrar para vocês agora que eu isolei ali o lacre da rolha, porque eu não queria que o lacre ficasse com verniz. Olha aí, ó, fiz uma capinha ali pro lacre e pintei somente a parte da garrafa mesmo ali, da tinta. Não tem problema do rótulo, né? Ele também passei com verniz sobre ele. Vou mostrar para vocês agora qual é o verniz que eu usei. Foi o verniz geral da Tec Bond, ó, esse aí. Ele tem fosco, brilhante e semifosco. Eu usei o brilhante, mas você pode usar aí, se você não quiser brilho, você pode usar o fosco. Faz o que eu te falei, deixa secar, deixa a garrafa secar 24 horas, a tinta, passa uma demão, seca 2 horas, passa outra demão. E se você acha que foi necessário, passa uma terceira demão. Pronto, sua garrafa pode ir para a geladeira que não vai ter problema nenhum, tá bom? Olha a minha garrafa, como que ficou linda, olha o brilho que deu na minha pintura. Perceba que eu passei de forma homogênea, espalhei, dei as borrifadas no verniz de forma a não acumular, né, o verniz na garrafa, ó. Ficou lindo, viu? Aí o vídeo final, olha que bacana que ficou. Já entreguei para minha cliente as garrafas, já foi sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia de vocês até aqui. Vou fazer mais outro vídeo de garrafa para que vocês treinem e fiquem fera, tá bom, meninas? Um beijo, até o próximo vídeo.